Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Semcast. Eu sou Anderson Rodrigo, apresentador do programa. O Semcast é uma produção em audiovisual patrocinado pela Clínica Sem. Hoje trazemos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica, a doutora Cecília, dermatologista, e a doutora Roberta, cirurgiã plástica da Sem, para esclarecer sobre lipoaspiração. A lipoaspiração, ela é o procedimento de retirada de gordura, né, principalmente gordura localizada, de depósitos que não somem, que não regridem com técnicas, com tratamentos clínicos de emagrecimento. Né? Então, gordura localizada, que a gente vai lá e, por uma técnica de aspiração, a gente retira essa gordura. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no mundo, imagino eu. Sim, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo, né, que mais realiza a lipoaspiração. E o primeiro seria França ou Estados Unidos? Nossa, eu achei que a gente que estivéssemos na frente. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Bom, e qual que é o histórico, né, da invenção? Porque eu imagino que a lipo foi uma revolução na cirurgia plástica. Sim. A primeira lipoaspiração foi realizada em 1977 por um cirurgião plástico francês, o Ilou, e ele inventou essa técnica para uma namorada dele, que era uma atriz famosa, que tinha um lipoma nas costas. E ela não conseguia usar vestidos decotados por causa dessa lesão. Então, ele inventou essa técnica para retirar, né, a gordura, porque ela era uma atriz famosa, ela não queria ficar com uma cicatriz, né, no meio das costas. Então, ele inventou essa técnica. E aqui no Brasil, e aí ele veio em 1980 para o Brasil, esse mesmo cirurgião, a convite do Dr. Ivo Pitangui, para realizar a primeira lipoaspiração aqui no Brasil. E o Dr. Ivo Pitangui foi o primeiro cirurgião plástico brasileiro a realizar? Isso, junto com o Dr. Ilou, que é o cirurgião francês. Bom, você já falou que a indicação da lipo é nessas gorduras muito localizadas, né? Tipo culotes, essas coisas. Isso, exatamente. Mas às vezes a gente vê uma indicação um pouco maior, né? Na verdade, lipo, a primeira coisa que as pessoas têm que saber, lipo não é para emagrecer, né? Lipo não é para emagrecer. As pessoas vêm normalmente acima do peso, sobrepeso ou até obesidade, procurando fazer a lipoaspiração, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro que para você fazer essa cirurgia, você tem que estar realmente no peso ideal, né? Você já tem que ter emagrecido, tem que estar no peso legal para conseguir a gente aí sim partir para a lipoaspiração das regiões de gordura localizada que você não conseguiu resposta com tratamento para obesidade, com tratamento clínico de emagrecimento. A lipoaspiração ela sempre foi uma cirurgia de contorno, né? Uma cirurgia de contorno corporal. E acho que é por isso que ela é tão feita, porque é uma cirurgia que a gente praticamente associa a quase todas as nossas cirurgias. Né? Porque hoje, então, todas as cirurgias nossas, a gente melhora o contorno com a utilização da lipoaspiração. Eu vejo muito você indicar, às vezes, vai operar um abdômen, né? Indicar uma complementação, não sei como. Exato, com certeza, porque assim, bom, a gente está falando de uma unidade, né? O segmento todo, então não é só tirar a pele, né? Então, a gente complementa praticamente todas as nossas cirurgias com esse melhora do contorno, né, junto com a lipoaspiração. Funciona como um refinamento, né? Sim, a cerejinha do bolo. Exatamente. E lembrando que tem essa indicação precisa de que a gente fala, lipo não é para emagrecer. O que acontece se você engordar depois que você fizer uma lipoaspiração? Você engorda, né? Você volta, você perde a cirurgia. Na verdade, na área lipoaspirada, você realmente não vai ter você não vai ter uma nova, você não vai engordar tudo de novo naquela área que você fez a lipoaspiração. Só que as áreas que você não lipoaspirou, você vai engordar do mesmo jeito. Então, você vai ficar com aquele contorno corporal estranho, né? Uma área que é uma área lipoaspirada, ali então naquele local você vai ficar com um contorno corporal legal,
Só que nas outras áreas que você não lipou e você engordou, você ganhou peso, você vai ter um crescimento, né, um depósito de gordura normal. Então, você acaba ficando com um contorno corporal estranho. Então, você tem que manter o resultado, né? Você tem que ter... Assinar por contrato. Você tem que ter essa manutenção de resultado. Com a lipoaspiração, você tira as células de gordura, você diminui, você não vai tirar completamente, óbvio, todos os adipócitos daquela região, mas você diminui a quantidade de adipócitos que você vai ter ali. Mas você pode, sim, aumentar de novo, porque você não vai tirar todos os adipócitos daquela região. Então, se você engordar, você vai perder o resultado, né? Você vai perder o resultado de contorno, você vai perder o resultado da lipoaspiração. Né? Bom, faço uma pergunta aqui à mesa, né? Porque temos a doutora Cecília, que faz dermatologia, e você, a doutora Sandra, que faz cirurgia plástica. Quando é qual seria o limite, né? Qual que seria, o que a ciência consegue tratar clinicamente daquele culote, desse excesso de gordura, que realmente precisa ou que deva fazer a lipo? Eu acho que a Cecília é muito boa nisso, porque assim, hoje, né, com a quantidade de... Porque, nossa, gente, gordura sempre foi um problema, né? Foi um problema mundial. Então, a gente tinha mesoterapia, a gente infiltrava enzimas. Isso. Até né? hoje, Até tem gente, né? Então, muita assim, gente voltou com isso, exato, né? Então, assim, enzima sobe, desce, sobe, Isso, desce, elas vão nas né? voltas cíclicas. Cada vez com uma... A gente já ouviu falar de alcachofra, de ruibina. Então, assim, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, gordura é um problema, né? A gente sempre quer fazer essa redução e essa melhora de contorno corporal. E eu acho bem interessante, né? Porque a Cecília, ela tem uma série de recursos, né? Que hoje, com as tecnologias, melhoraram, né? E eu acho que a gente pode explorar melhor isso. A gente, assim, quando que... Porque a Cecília é sempre muito fofa, né? Queridinha. Muito fofa, né? A paciente chega e fala assim, eu quero tratar, eu quero fazer o áter, eu quero fazer tal. Ela fala, acho que não vai funcionar. Eu já vi a Cecília tirar o paciente deitada, assim, fala, não, esse aí a gente não vai, assim, vai na Roberta, assim, vai lá antes, Porque, assim, a gente tem um limite, e a quantidade, né, de gordura que se tem. São pequenas áreas, tem paciente que você vê que é magro, tem até uma indicação para isso, né? Às vezes uma papadinha, um pouquinho na barriga, ou até um culotezinho, tal, coisas pequenas. E que são pessoas magras e que têm esse acúmulo em uma região. E a gente explorar a questão de usar enzimas, usar ultrassom macrofocado, são grandes opções, especialmente para pacientes que falam assim, mas eu não quero operar. Que a gente tem que respeitar também, claro, né? Porque não é uma cirurgia. Isso, que é uma cirurgia. Então, podemos tentar alguma coisa antes? Podemos. Então, essas áreas que são pequenas e que sabemos que respondem bem, nós podemos fazer tratamentos clínicos antes com esses injetáveis, com as máquinas, os microagulhamentos também, que já existem máquinas com microagulhamento mais profundo para poder pegar essa gordura melhor. E é bom das máquinas são as associações, né? Porque assim, você não só trata... Eu acho que uma das boas indicações é isso, quando você tem a parte de flacidez e de gordura, porque as máquinas hoje conseguem... Tratar as duas coisas juntas, né? Mas quando você vê que é exatamente o perfil que a Roberta falou, uma paciente que está acima do peso, que não faz a dieta, que você olha para ela e sabe que aquele tratamento, porque o tratamento corporal, diferente do facial, que você vai lá, preenche, faz bioestimulador, não sei o que, você vê alguma coisa, o tratamento corporal, ele é difícil clínico. Porque eu digo ela porque é mais comum em mulheres, né, procurarem, sim, mas se essa paciente, ela deixa de fazer a dieta, ela tem algum problema, sei lá, torceu o pé, que ela não consegue ir na academia com regularidade naquele mês porque ela está esperando recuperar, ou tem alguma coisa, aquela questão que você vinha tratando corporal pode se perder nesse meio tempo. E você visualizar isso, diferente do rosto que você vê um preenchimento acontecer, para você ver isso nas fotos e mostrar para ela, porque visualmente você olha e fala assim, nossa, mas tá bom, mas quando você tira a foto, nem sempre isso fica tão visível, né? Então, nessas pacientes que você observa que essa melhora não é tão importante e, assim, ela já tem um acúmulo de gordura maior, aí não tem jeito.
primeiro sempre, né? Ali a dieta, mudança de hábitos de vida, do estilo de vida, tudo mais. E aí você faz uma cirurgia, faz a lipo. Às vezes, é exatamente isso, sobra um pouco mais de pele, fazemos bioestímulo do colágeno para colar essa pele. E também, às vezes, fica um restinho de gordura na hora de lipar, ficou aquela coisa. Ao invés de você ir de novo para uma nova cirurgia, você utiliza as máquinas para poder dar essa calibrada nessas pequenas regiões que faltou, que às vezes ficou um pouquinho do refinamento, tal, você termina com elas, né? Mas é esse limite do bom senso, do que realmente é possível. Eu brinco assim, que toda vez que eu quero trocar a gordura de lugar, né, eu prefiro a lipo, né? Mesmo que às vezes uma região pequena, tal. Se eu tenho algum lugar que eu estou vislumbrando, transferir essa gordura, aproveitando, né, o que a gente sempre fala, o papel regenerativo da gordura, eu até opto pela lipoaspiração. Quando eu acho que tem um pouquinho de... o volume de gordura é pequeno e a flacidez tem um componente interessante, eu prefiro que a Cecília trate. Até porque, acho que, né, Roberta, a lipoaspiração não é uma cirurgia isenta de riscos. Né? É uma cirurgia como outra qualquer. Né? Então, assim, essa ponderação de quando expor a paciente a um risco um pouco maior, ela tem que ser pesada. Sim. Né? Claro. Exatamente. Bom, eu ia perguntar para o Roberto sobre os tipos de lipo, mas antes eu acho que é importante esse ponto, falar sobre a lipo no sentido de ser uma cirurgia. Tá? Sim. A lipoaspiração tem, como a Alessandra falou, os seus riscos, né? Mesmo que hoje em dia até a gente fala, as pacientes vêm com aquela ideia de, não, doutora, é só uma lipinho. é só essa gordurinha aqui que eu tenho para tirar. Na verdade, tanto que a gente até hoje tem vários nomes para o mesmo procedimento, né? Então, mini lipo, lipolite, hidrolipo, nada mais é do que você fazer a lipo de uma pequena região, né? Então, hoje até as pessoas fazem essas lipos de pequenas áreas, né? São pequenas áreas, não é uma lipo, né, grande, de pequenas áreas até com anestesia local, com sedação, né? E os pacientes têm a ideia de que por ser uma lipo menor, né, tem um risco menor, né? Vou fazer só com sedação ou só com anestesia local, então o risco é menor. Não, tem o mesmo risco, realmente, se você fosse fazer uma lipo grande, uma lipo de um volume maior. Que, aliás, isso saiu um decreto no CFM, né, que o limite máximo de volume aspirado é 7% do peso corporal. Mas 7% é muito, a pessoa pesa 70 quilos, se eu vou tirar, exatamente, é bastante coisa. Quase 5 quilos. Quase 5 quilos. Sim, é bastante coisa. Não, isso, como a Roberta falou assim, realmente entender que a lipoaspiração ela é um procedimento cirúrgico feito por profissionais habilitados. Então, assim... E no local correto. Então, assim, esse dimensionamento, a lipo pequena pode ser feita... num ambiente ambulatorial, com anestesia local, sim, pode. Mas eu acho que o conhecimento, assim, quem é esse profissional que está fazendo, tá? Porque o cirurgião plástico, ele é o cara que faz desde a lipo pequena até a lipo grande, tá? Então, a gente sabe quantificar os riscos e as regiões mais perigosas. Quer dizer, uma lipo pequena, mas de repente numa região de cervical baixa, ela é perigosa. Muito. Né? Então, existem, não é só o tamanho, né? Mas o conhecimento da anatomia da região, os conhecimentos dos planos. Então, assim, a minha brincadeira de ado, cada um no seu quadrado, né? Então, acho que, né, eu brinco que a Cecília, cara, não, vai lá, que a Cecília que entende esses negócios de retração, essas coisas, assim, porque eu acho que a parte de tecnologia, a dermatologia, ela manipula isso com muita facilidade, Mestria, né? E a parte cirúrgica, o cirurgião plástico, ele tem um conhecimento maior, porque nós somos cirurgiões, né? A formação do cirurgião plástico começa com cirurgia, né? Então, passamos pela cirurgia vascular, pela cirurgia torácica, pela cirurgia abdominal,
por todas as cirurgias antes de sermos cirurgiões plásticos. Então, assim, o conhecimento da anatomia, o conhecimento do que tem ali embaixo, se acontecer alguma coisa, a gente consegue, pelo menos, no mínimo, diagnosticar, né? Então, assim, perceber o que foi que aconteceu, a gente consegue. Né? E eu acho que essa habilitação adequada é muito importante para a lipoaspiração. Isso. Então, isso até está realmente nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você realizar a lipoaspiração seguindo esses critérios, o máximo de volume aspirado, 7% do peso corporal, você realizar o procedimento num ambiente hospitalar de preferência, né? E com um profissional capacitado, né? Então, isso aí tem que ser seguido, independente da lipo que você for fazer. Se é uma mini lipo, se é uma hidrolipo, se é dependente do que você for fazer. Uma outra coisa também que as pacientes sempre perguntam é que eu lembrei agora que a Alessandra falou sobre transferência de gordura de um lugar para outro. E isso é a lipoescultura, né? Que a pessoa fala, doutora, o que é lipoescultura? A lipoescultura é isso, é você tirar a gordura de um local, né, e injetar em outro, fazer a lipo e enxertir em outro local. Então, normalmente as pacientes querem fazer a lipo e colocar nos glúteos, fazer a lipo e colocar no rosto, né, preencher alguma coisa na face. Isso é uma lipoescultura, né, ou colocar nas mamas, né, então isso também é possível. Pode pôr na mama? Uau! Pode. Uau. Eu vou até um adendo, né? Assim, é muito normal. Quando eu tive o meu primeiro filho, né? Enquanto estava amamentando, né? Gostoso, né? Aí depois, né? Aquela, né? E eu fui fazer uma lipo e a doutora Vera perguntou assim, o Anderson estava, não ficou no centro cirúrgico, ficou lá em cima assim, pergunta pro Anderson se pode botar nas mamas. Ele, porque assim, não tinha me perguntado se podia. E ele ficou assim, mas como eu vou saber? Ai, Anderson, o Alessandro falou, algum dia na vida em botar pra lá, você falou, então vou botar nas mamas. Aí eu acordei com ele. E foi um aumento volumétrico que foi tão bom que assim, melhorou o contorno e o colo até eu ter o look, que são 8 anos depois, né? Nossa, durou então, muito. Então, assim, até hoje eu brinco que tem dia que eu olhava e falei assim, vou operar a mama. Não. No outro dia eu falava, não precisa. O volume que a gordura deu. E esse, olha, hoje é moda, né? Botar gordura nas mamas, mas eu tenho isso aí há 15, 16 anos, né? E não atrapalha mamografia, ultrassom, nada disso? No começo, Cecília, ainda dava um pouco de dúvida, né? Porque como ainda não era uma técnica difundida, então quando eu ia fazer ultrassom, às vezes o pessoal ficava meio com em vez de me perguntar, eles viam os grandes nódulos, mas o plano é diferente, né? O plano da gordura que a gente coloca, ele é diferente. E o jeito que a gordura fica, ela fica com bolotas grandes, né? Então, é bem diferente dos nódulos. Então, mas agora, hoje, como se difundiu, o radiologista já sabe. Ele já não se assusta mais. Certo. Mas assim, imagino que a cirurgia, né, em termos de tecnologia, ela mudou muito. Acho que a primeira que o cara fez, a cânula. De onde ele inventou essa cânula? Né? Hoje existe uma variedade enorme, tanto de materiais, né, existe hoje uma evolução das cânulas de lipoaspiração para serem mais atraumáticas, né, o mínimo possível, e a gente teve uma evolução das técnicas também. Então, das técnicas? Isso. Hoje em dia a gente tem a famosa lipo de definição, né, que também estão surgindo vários nomes. Lipo HD, Ultra HD. Que são as lipos de definição baixa, média ou alta definição, né, que é aquela lipoaspiração que você marca os músculos, que você faz a marcação de definição da musculatura abdominal, né, ou de outras musculaturas, deltoide, do bíceps, né, então tem vários tipos de marcação. E, além disso, dessa técnica, você pode, hoje em dia, associar tecnologias com a lipoaspiração. Por quê? Qual que é o grande problema da lipoaspiração? É a flacidez, né? Que é aquilo que a Cecília estava falando de, né, tratar, mas hoje em dia, após uma lipoaspiração, o grande problema da paciente é a flacidez. Então, sabendo disso, as técnicas atuais já associam com alguma tecnologia para tratar a flacidez. Então, laser, o jato de plasma, Renuvion, argoplasma,
hoje existe uma infinidade de máquinas. Você citou isso aí no nosso episódio de lipedema, né? Isso. O que é o jato de laser, de plasma? Na verdade, é o plasma de argônio, que é um gás, né? Então, você entra, né? Você, pela própria incisão da lipoaspiração, você depois entra com esse aparelho na mesma incisão, nos mesmos túneis, né? E isso faz, vamos dizer assim, um aumento da temperatura. É queima mesmo, como se estivesse queimando a parte da derme, né? Por dentro, a parte da derme, e isso causa essa retração, tá? E realmente a gente associa para ter essa diminuição, né, dessa flacidez, que é o grande problema, né, que após uma lipo, por exemplo. A Cecília queima por cima e a gente queima por dentro. Porque o plasma, ele também é usado dentro da dermatologia. Muita gente faz bléfaro, né, com plasma, porque você vai fazendo pequenos locais, né, ele é pontual, e aí ele vai fazer uma retração da pele. Isso. Mas com laser de CO2. Pode ser feito também com lesionadores, mas o plasma é diferente. O plasma é isso que ela explicou, entendeu? E aí você vai queimando, mas queima assim. Você aumenta a temperatura e isso causa essa retração. Isso queima e causa uma retração, né? Então é pra você fazer uma desnaturação desse colágeno. Isso. Que você chega mais acima de 65 graus e aí você desnatura esse colágeno para que você faça um novo. Então, é essa a ideia. E lógico que aí todas essas tecnologias que aumentam a temperatura tentam fazer isso. Essa é uma delas. Você pode... O laser pode, só que o laser fica mais superficial, né? Ele um pouquinho, ele fica ali na epiderme, basicamente. E chega um pouquinho da derme, claro, na verdade é papilar. Mas você fica mais superficial com laser. Você pode fazer isso com ultrassom micro e macro focado, porque também é para esquentar. O onda. O onda, ele é o quê? São micro-ondas. Então, assim, todas as tecnologias para flacidez, elas fazem por aquecimento. Mas o onda é flacidez ou gordura? Pega a flacidez e gordura de acordo com a ponteira que a gente utilizar, né? Então, ele faz... Mas é o mesmo sistema de aquecimento, né? Então, para a gordura, em tese, você vibraria essas moléculas, elas explodem, né? E você teria essa eliminação de gordura, né? Que eu acho que é um pouco mais relativo, então você precisa ser um volume pequeno, tudo. E na parte de flacidez, é o que a Cecília falou, ele aquece. A ponteira, por cima, ela é fria, mas igual o prato de comida mesmo. Essas ondas aquecem de baixo para cima. Então, embaixo aquece bastante, em cima não, então não causa uma queimadura. Então, permite que a gente chegue em temperatura maior, sem torrar. Sim. Até porque a gente quer chegar na derme, que é onde está o colágeno. Então, você deixa frio na região da epiderme e tal, e você esquenta lá embaixo. Então, o onda usa as micro-ondas. E o átria por ultrassom. Por ultrassom. Isso, ultrassom. Você vai aquecendo por pontos, vai fazendo pontos de coagulação, que você vai convergendo essas ondas, né? Então, você faz pontos de coagulação. Micro, quando elas são pequenas, e macro, porque elas são maiores. Na gordura, você faz macro, porque você quer pegar... Não precisa ser nada refinado, do que quando você faz alguma coisa para face, por exemplo, né? Você vai fazer um abdômen, por exemplo, um interno de braço. Não tem que ser refinado. Então, você faz áreas grandes, né? Para poder retrair essa gordura. E quebrá-la também. Bom, assim, penso que lipoaspiração é igual acidente aéreo, né? Nunca acontece nada, mas o avião que cai torna-se notícia, né? Sim, Acho que lipo também é algo... É feito 1 milhão de lipo no mundo inteiro, mas tem uma que... tem as suas complicações, né? Hoje em dia, até a gente, como a Alessandra tinha falado, é um procedimento cirúrgico, né? Não é isento de complicações. Então, o que a gente pode ter? Uma trombose, embolia... até a evolução das técnicas também trouxe alguns riscos a mais, né? Então... além, por exemplo, o uso de tecnologias, o que pode acontecer? Essa tecnologia térmica aí para ajudar na flacidez. Você pode ter alguma queimadura de pele? Pode sim. Você pode, por exemplo, hoje em dia a gente também associa muito a lipoenxertia intramuscular. A gente faz a lipo e para ajudar nessa definição,
da lipo HD, a gente associa, por exemplo, com lipoenxertia intramuscular. Óbvio, é uma técnica que é feita com ultrassom, é uma técnica que é feita com todos os critérios. Mas, por exemplo, pode acontecer uma embolia, né? Você está injetando gordura ali, perto de vasos, né? Vasos calibrosos, então pode acontecer sim, tá? Então, é um procedimento que você tem que ter o critério de seguir aquilo que a Sociedade Brasileira preconiza, né? De fazer em um local adequado, com um profissional adequado, capacitado, porque não é isento de complicações. Pode acontecer irregularidades, né, na superfície, então isso é uma coisa que a gente precisa, por exemplo, da fisioterapia precoce, a gente encaminha a paciente para uma drenagem precoce para dissolver fibroses. Fibrose é uma coisa que é comum na lipo, não é considerado uma complicação, porque mas é uma coisa que acontece após o procedimento. Então, você tem que, a paciente tem que começar uma fisioterapia, né, uma drenagem linfática precoce para dissolver essas fibroses também, tá? E lembrar que uma lipoaspiração de grande volume, a paciente, você tem que ficar muito atento lá na hora da cirurgia, o anestesista que está com você tem que controlar muito bem essa paciente, né? Então, a paciente, você tem uma depressão ali, né? Você pode ter, um trauma cirúrgico que você pode realmente ter uma depressão ali das condições clínicas da paciente. Então, tem que estar bem controlado isso, né? O anestesista vai lá, vai controlar direitinho a queda de hematócrito, hemoglobina na paciente. Então, isso aí tudo tem que ser Mas chega realmente a perder tanto... Assim, vocês, para fazer a lipo, vocês injetam muito soro, não é? A gente infiltra tudo. Sim, o volume são as muito diferenças grande. de técnica também. Hoje em dia, a maioria faz com uma técnica tumescente, né? Então, a quantidade de anestesia, realmente, de líquido que a gente injeta, de anestésico, é grande para você conseguir fazer essa lipo. Então, esse hiper volume, né? Então, isso tem que ser controlado pelo anestesista, né? Então, e no pós-operatório, a gente vê, sim, alguns casos que a paciente tem uma depressão, né? Queda de HB, queda de hemoglobina, queda de hematócrito. Então, isso aí tudo tem que ser muito bem monitorizado. Você falou num episódio que a lipo poderia ser, de grande parte, comparada a um soterramento. Porque assim, hoje, a gente entende toda cirurgia como uma reação inflamatória sistêmica. Né? E essa liberação de mediadores inflamatórios, realmente de uma resposta a um estresse muito grande. Porque você primeiro pega o tecido e infla, com a quantidade absurda de líquido. A gente injeta bastante líquido. Aí depois a gente vem, retira esse líquido, retira a quantidade de gordura, que é um órgão endócrino que libera mediadores inflamatórios, tudo, tira sangue, deixa o paciente anêmico, né? Então, você vê assim, uma montanha-russa aí de estímulos. Então, o paciente no pós-operatório, a gente mantém ele sob vigilância mesmo, né? Com bastante cuidado. Sim. E ele, para ir para uma lipoaspiração, ele tem que estar muito bem. Sim. Exatamente. Bom, eu acho que a gente abordou os principais temas sobre essa primeira parte aqui sobre lipo, né? Que eu acho que é melhor a gente falar sobre cada um desses temas em outros episódios, né? Como que é feita a lipo HD, eu acho que seria interessante. Com certeza, que já bastante dúvidas, né, Roberto? Para quem que indica, como é que isso fica a longo prazo. Sim. Isso é muito bom. Bom, doutora Roberta, suas considerações? Na verdade, é só para a gente reiterar a importância da indicação, né? Você tem que ter uma indicação precisa, não a lipo, ela realmente pode ser qualquer paciente pode fazer, pode, mas tem que ter o momento certo, né? E lembrar que tem indicação precisa e tem seguir os critérios, né? Os critérios já recomendados pelo CFM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e você sempre procurar um profissional capacitado. Tá? Bom, é importante, sim, quando você for procurar o profissional, né, veja se ele é inscrito na sociedade, tá? Se ele tem habilidade para fazer isso daí. Tá? Bom, as senhoras, eu agradeço a presença. Obrigada. Tá? Agradeço a nossa audiência por estar aqui conosco. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Semcast.